Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente tem a honra de receber a subprefeita de Pinheiros, Juliana Ribeiro. Tudo bom, Juliana? Tudo bom. Obrigado pela presença. E a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, mudou de prefeitura para subprefeitura, mas continua, as atribuições são as mesmas, o trabalho é o mesmo. Só muda o nome. Eu falo que a gente está em crise de identidade agora, né? Eu falo, é subprefeita regional, você junta tudo. Tá certo. Mas trabalha igual. Juliana, eu queria começar a pergunta de uma curiosidade. Você sente alguma dificuldade por ser mulher, subprefeita e tal? Olha, no trabalho em geral, que a gente fala que o trabalho de subprefeito, acho que é um dos mais difíceis que a gente tem, né? É muito complexo, uma demanda enorme. Eu vejo uma série de dificuldades para qualquer pessoa que assuma, seja homem ou seja mulher. Dentro da equipe, internamente, compondo a equipe de governo, eu não sinto nenhuma dificuldade nesse aspecto. A gente tem outras prefeitas regionais que são mulheres, a gente tem outras secretárias, eu até trabalhei também com a Aline Cardoso na Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo. Então, internamente, eu tenho todo o apoio e não vejo nenhuma diferença. Mas a gente sente de vez em quando a gente vai receber algum grupo, algum munícipe, um certo constrangimento, né? E, às vezes a pessoa estranha. Porque em Pinheiros, o que é interessante é que não é só a subprefeita, é uma prefeitura. Segunda via, enfim, e eu vi muita mulher no seu gabinete, parabéns, viu? Muito. Não, a subprefeita é mulher, a chefe de gabinete é mulher, a coordenadora de obras é mulher. E tudo isso não por ser mulher ou não, já vinha também anteriormente, né, quando o Paulo estava na subprefeitura, uma parte disso, né, não eu e a chefe de gabinete, mas é muito mais por competência. Acho que o fato de ser mulher é uma coincidência quase, que eu acho muito positiva, que mostra que as mulheres estão ocupando cada vez mais esses lugares, mas a gente é por currículo, é pela atuação, é pela técnica e pela capacidade. Então, é uma gestão que eu vejo muito isso. Acho que desde que a gente começou 2017, isso continua, né? Uma presença forte de mulher por qualidade, por currículo, né? Não por nenhuma preferência, simplesmente por gênero ou não. Certo. Aproveito para agradecer a Lívia. Lívia, obrigado, agilizou rapidinho a entrevista. Mais uma mulher. Mais uma mulher, exatamente. Agora, Juliana, o Lago da Batata se transformou no ponto preferido dos carnavalescos aqui de São Paulo. A gente vê qualquer entrada de televisão, quando quer mostrar o carnaval, o Lago da Batata lotado. A gente soube que teve, na primeira gestão de vocês, quer dizer, você pegou quase de surpresa, assume em janeiro, o carnaval em fevereiro. E como é que vocês estão de alterações para esse ano? Já está começando? O que tem de alteração em vista? O sucesso do Carnaval de São Paulo é evidente, né? Um movimento que não tem volta, já faz parte, assim, os paulistanos já começam, acabou o Carnaval, já começam a perguntar sobre o próximo ano, né? Eu acho que tem uma série de aprimoramentos que podem ser feitos. E hoje o Carnaval não pode mais ser tratado como algo regional, embora Pinheiros tenha quase 200 blocos e é um dos principais polos na cidade.
o carnaval tomou uma proporção tão grande que a gente tem que falar, na verdade, de um planejamento da cidade como um todo. Então, a Secretaria de Prefeituras Regionais assumiu isso e o melhor que tem feito, acho que a grande diferença é tentar antecipar. Então, a gente já tem agora, acho que iniciou na semana passada, vai até o dia 19 de outubro, a inscrição dos blocos. Então, qualquer novo planejamento vai depender. Agora, me explica uma coisa, Juliana. Você está falando as inscrições dos blocos, o que você está dizendo? As inscrições na Regional de Pinheiros, as inscrições da cidade? Da cidade como um todo. Então, entendi. Tudo isso, como eu falei, né? Embora Pinheiros tenha esse foco e tenha todo mundo conheça, seja conhecido, seja um dos principais pontos, né? Acho que junto com a Sé e com a Vila Mariana, que também são regiões que são bastante afetadas pelo carnaval, a gente tem que pensar na cidade como um todo, porque o carnaval deve ser cada vez mais distribuído, a gente tem que incentivar isso também em outras regiões. Então, a Secretaria de Prefeituras Regionais puxou isso também muito para ela, e está ajudando a fazer toda essa reformulação do carnaval. Agora, Juliana, eu imagino uma coisa, que como a região de Pinheiros se tornou assim uma referência, creio que todo mundo que vai escrever um bloco vai optar por desfilar em Pinheiros. Deve ser isso, o que acontece na realidade. E como é que vocês fazem? Você tem uma preferência pelos blocos regionais, né? Ah, quer dizer, o pessoal quer de lá mesmo? Tem muito bloco que nasceu lá, que nasceu na Vila Madalena, nasceu em Pinheiros e continua desfilando. O que teve de novidade nos últimos anos foram blocos que vieram de fora, e aí alguns tinham preferência por Pinheiros. No ano passado, criaram outros eixos também para desfilar e distribuir um pouco esses grandes blocos. E a ideia é manter e aprimorar também nesse ano, criar outros eixos para distribuir um pouco mais o carnaval. Mas, de novo, coordenando isso com a Secretaria, a CET, a PM, tem uma série de órgãos envolvidos para chegar a essa definição. O primeiro passo é a inscrição mesmo, né? A gente vê onde que esses blocos optam por ir, para depois ter uma conciliação, tem reunião, porque tem muitos que querem o mesmo horário, o mesmo dia, mas isso é um passo seguinte ainda. Entendi. Mas eu acho que quanto mais a gente antecipar o planejamento, é a principal diferença e inovação que pode trazer grandes melhorias para o carnaval esse ano. E a estrutura deve ser, em termos da duração, deve ser a mesma do ano passado? Começa uma semana antes, né? Para carnaval é sempre uma semana antes do carnaval, final de semana anterior. Aí tem o carnaval e depois uma semana o pós-carnaval. São essas 3 semanas que acabam tendo Salvador essas comemorações. Já era. Acho que Não. Eu acho ótimo lá, mas aqui em São Paulo tem sido cada ano melhor, né? Tá legal. Juliana, outra coisa que a região de Pinheiros está sendo referência à questão da ciclovia, né? A gente sempre ouve falar que tem até congestionamento na ciclovia ali que vai da Juscelino, do Ibirapuera até... Da Faria Lima, ali, né, onde é conhecida. Exatamente. E o que demanda para a subprefeitura de Pinheiros esse cuidado com as ciclovias? Olha, recentemente, uma das ações que a gente fez foi a gente pedalou pela ciclovia para identificar quais são os pontos de risco para o ciclista. Para a gente ver, fazer poda de árvore que você levanta, para que quando a pessoa ande isso não afete eles. A gente tem trabalhado bastante nessas melhorias e manutenção da ciclovia, né? E outra coisa, a gente trabalha muito com a conscientização, né? De trazer esse tema que é muito relevante e que é cada vez mais utilizado ali na região de Pinheiros. Você olha o Largo da Batata, as pessoas descem do metrô e pegam bicicletas para seguir um pedaço do caminho, né? Então, é consciência das pessoas, é uma mudança de hábito muito recente, mas que os Pinheiros, eu acho que abraçou isso e você vê cada vez mais ali na região. Nossa parte é a zeladoria, né? Então, acho que isso é um dos principais focos que a gente tem para ajudar. Você sabe que eu caminho muito ali pelas ciclovias e eu estou vendo os ciclistas neuróticos, já que nem motorista de carro. Os caras estão assim, pá, aquele lugar de ciclista. Eu falei, calma, cara, vamos compartilhar. Reclamando de quem não sabe andar, né? Até tem, assim, uma parceria no Largo da Batata com uma entidade que ensina as pessoas a andarem de bike e que também ensina as pessoas como utilizarem a bike como um veículo mesmo para continuar, para usar no dia a dia. Porque é diferente você usar uma bicicleta para o lazer e você pegar a bicicleta, andar na rua, mesmo a ciclovia. Então, é um aprendizado e você tem algumas entidades, uma delas está ali no Largo da Batata, tem uma cooperação. Bike Anjo, se não me engano, né? Eu acho que é, mas se eu falar eu posso errar o nome, mas aquele container, o container, tá, né? Legal, você faz um trabalho legal. Eu acho interessante. Tem muita gente que não sabe andar, né? Simplesmente não pegou
não vou dizer a sua época, que eu sou mais velho que você, mas a nossa época, né, Nes, que a gente aprendia, era uma coisa quase que orgânica. Agora tem muita gente que não sabe andar, né? É bom, cara... Não, e adulto que às vezes não sabe é. andar, né? Porque você pensar São Paulo, né? Quando às vezes a pessoa cresce no interior, tem mais esse hábito, mas São Paulo... Então. eu acho muito bacana esse trabalho que eles fazem lá de ensinar. E ensinar você como usar a bicicleta como um meio de transporte, porque é outra forma também, diferente do lazer. Exato. Juliana, a gente estava conversando antes de começar o programa, que é uma curiosidade que eu tenho, sobre o dia a dia da regional. O que deve aparecer de demanda ali, desde daquelas mais, assim, que a gente considera óbvias, que eu imagino, segurança, sei lá, poda de árvore, mas conta como é que é um pouco o dia a dia lá. Olha, o nosso dia a dia, o que ocupa a maior parte do nosso tempo é uma preocupação com a zeladoria da cidade. Essa é a principal atuação da regional. Só que quando a gente pensa na zeladoria, quando a gente faz bem feito o nosso trabalho, ele é quase imperceptível, que essa é a função, né? Então, é uma série de outros serviços que às vezes a gente não presta atenção. Toda a parte de limpeza das vias, varrição, as lixeiras, quando as pessoas jogam entulho nas vias, esse é um problema enorme que a gente tem na cidade. Então, tudo isso entra na zeladoria, não são apenas as podas. Limpeza de bueiro, fazer as guias, sarjetão. Então, toda essa manutenção do dia a dia da cidade é função primordial da prefeitura regional, né? Ou da subprefeitura. Você vê que eu ainda confundo. Então, a maior parte do nosso tempo tem que ser dedicada a isso. A gente anda na cidade, a gente observa esses pontos e as demandas, as principais que a gente recebe hoje, são ligadas a esse tema, né? Juliana, uma coisa que me ocorreu agora. Como que é a questão da varrição? A gente sempre vê o trabalho essencial das pessoas que vai... Qual que é a frequência que é feita a varrição? É diária, semanal? Não, ou é de acordo com demanda? Não, ela tem uma previsão mínima no contrato. E até para esclarecer isso para o cidadão, né, a gente criou no início, agora eu estou lá há 6 meses, foi bem na época que eu entrei, o projeto Guardião, que a gente juntou um grupo de munícipes de áreas diferentes, de ruas distintas de São Paulo, né, das 4 regiões que a gente tem na subprefeitura, para que a gente treinasse ele, explicasse como funciona a zeladoria e a limpeza da cidade. Então, a gente contou para eles e foi mostrando para educar o próprio cidadão a saber o que cobrar da gente. Então, eles viram quase que nossos fiscais, nossos guardiões da rua, para ajudar a gente nessa limpeza. E a gente está agora, começou há 2 semanas atrás, a segunda fase do projeto Guardião, que a ideia é que a gente mantenha isso como um programa permanente de formação. Aí você faz uma... Quantos são hoje? Hoje, a gente fez 20, né? A gente teve 20 pessoas que participaram na última edição. Nessa, a gente tem 10 pessoas, cada um é responsável por uma rua diferente. É por uma rua, não é por uma área, uma rua? Não, é uma rua só. E a gente faz com eles, a gente estruturou em 4 aulas. Então, cada aula a gente dá um tema e eles vão trazendo relatórios, né? Eles preenchem um formulário de como que está a limpeza na rua que eles passam. Então, eles observam a limpeza de lixeira, se os sacos amarelos foram recolhidos dentro do prazo que é previsto, porque é uma série de detalhes, como você falou. Tem rua que é segunda, quarta e sábado que você faz a varrição. Tem rua que é terça, quinta e varia. Então, a gente foi munindo as pessoas com essa informação e eles nos ajudam a melhorar a qualidade desses serviços também. Porque realmente, e essa é uma das coisas que eu acho que mais tem impacto na vida, no dia a dia. O que é legal desse projeto é que você, esse guardião incentiva até as pessoas a não sujarem as ruas, né? Que diminuiria bem o trabalho, né? Uma das meninas contou que eu achei muito engraçado, que depois que ela descobriu como funcionava, ela passou... Sabe aquelas publicidades irregulares que penduram nos postes? Sei. Mãe não sei o que lá, lava o seu sofá, aquela coisa bem desagradável que tem na cidade. Ela descobriu que quando não está em nenhum poste elétrico, não tem nenhum risco, ela mesma podia tirar, porque isso é uma... Sim, tem muita coisa que o cara É um lixo, na verdade. Sim. E ela falou assim que virou uma luta dela mesma, que ela vai passando, ela vai tirando, se alguém cola o negócio aqueles lambe-lambe no poste, ela já ia tirando. Então, você vai criando e a proliferação dessa ideia. Cada pessoa que a gente forma no projeto conta isso para os vizinhos, para os amigos e vai incentivando cada vez mais essa limpeza. Sim. E é um movimento que acho que muito forte que tem na comunidade em Pinheiros, que são as pessoas que estão se aproximando cada vez mais da regional, se aproximando dos serviços, querendo contribuir de volta com a gente. Então, a gente só tem que se abrir e adaptar os nossos serviços também, informar melhor eles.
Agora, Juliana, não chegou para você nenhuma queixa de um galo que canta, porque eu moro em Pinheiros, o pessoal da minha rua estava se queixando de um galo que cantava, queria falar com a prefeitura. Eu falei, gente, deixa o galo cantar. O que você vai fazer com... Olha, não, chegam coisas estranhas a do galo. Você está me trazendo a reclamação do galo? Não, eu não estou, eu falei, não tem cabimento, gente. Você reclamar de um galo, isso que eu falei, deixa... Olha, se alguém falar para mim do galo, eu ia falar para procurar zoonoses, porque tem uma área da prefeitura, as pessoas não sabem, mas tem muitos serviços interessantes que a prefeitura faz, né? Então, se há alguma reclamação animal, você tem uma área de zoonose. Eu não sei se é permitido ter um galo na cidade. Não, eu acho que é. Mas aí, não, mas sabe qual foi o desfecho? Aí causou um debate no grupo da rua, e tem gente que falou, não, eu acho legal o galo. Aí tem muita gente que entrou a favor do galo e assim, esqueceram o galo. Aí eu tenho sono muito leve, eu acho que eu teria grandes problemas com um galo de vizinho. Eu sofreria. Bom, Nova Cidade de hoje, entrevista sobre a prefeita de Pinheiros, Juliana Ribeiro. Juliana, a gente está chegando na época das chuvas. A Vila Madalena tem alguns problemas de algumas ruas que enchem, mas eu fico pensando, poxa, o que a subprefeitura vai fazer? Já está tão adensada ali, o que tem para fazer por parte do poder público para minimizar essa questão? A gente tenta trabalhar nessa época do ano com ações preventivas. Então, a gente faz limpeza de bueiro, a própria parte toda de zeladoria que a gente vai fazer o sarjetão, que faz com que a água não acumule, para evitar alguns pontos de alagamento. Mas tem alguns pontos ali que são problemas crônicos e muito maiores do que essas ações pontuais, né? O Beco do Batman, que é um local conhecido por ter alagamento e que no verão acaba sofrendo um pouco, tem uma ação judicial discutindo se pode ou não ter um piscinão, o que amenizaria provavelmente essa questão lá. Piscinão ali? Não é ali, é um pouco mais afastado dali. Sei. Mas, como eu falei, não está na nossa mão porque tem toda uma discussão judicial. O que a gente tem feito em alguns pontos da cidade, incentivado novamente a comunidade a trabalhar com a gente, é de fazer jardins de chuva. O que é o jardim de chuva? São alguns pontos que você trata o solo para que ele absorva melhor. O solo de São Paulo é muito compactado. Então, você trata aquele solo, você abre pequenas áreas com vegetação e com solo mais poroso que permite uma absorção mais rápida para fazer o escoamento da água para o lençol freático. Então, você teve isso com iniciativa e parceria privada também na Fiandeiras, a gente fez um projeto da Marginal, feito há um tempinho antes, até um pouco antes de eu entrar, também trouxe essa ideia do jardim de chuva para aquele canteiro do meio, para facilitar alguns pontos. Acho que não resolve, mas são ações que amenizam. Acho que a Vila Madalena poderia talvez entrar com alguma dessas ações também. Entendi. Juliana, como que funciona o relacionamento da prefeitura, da subregional, da subprefeitura com as demais secretarias? Tem que passar, como é que é o dia a dia? Passa pelo prefeito Bruno Covas, vocês falam direto com a secretaria do problema respectivo? Como é que funciona esse trâmite? Tem várias ações, né? Nós somos 32 regionais, né, subprefeituras. E você tem a Secretaria de Prefeituras Regionais, com o secretário Penido e o adjunto Modonese, que eles fazem toda semana uma ação de integração com todas as regionais. Então, nosso principal ponto de relacionamento é com a secretaria. Mas a gente tem muito relacionamento com os órgãos que atendem a gente diretamente. GCM, por exemplo, a CET, uma parceira muito importante de todas as ações que a gente faz na regional. Então, com esses outros órgãos, a gente acaba tendo um relacionamento cotidiano muito próximo. Secretaria da Saúde, que tem algumas ações também que a gente atua mais próximo ali na região. Então, sempre que você tem essa situação do dia a dia, você vai direto com as pessoas responsáveis e funciona. Mas também, eu não sei, eu tive a experiência antes de vir para a regional, eu fui secretária adjunta de trabalho e empreendedorismo na secretaria, né? E tive a oportunidade de trabalhar com muitos dos secretários. E é uma gestão que prioriza o atendimento ao cidadão, entrega, realização. Então, eles tentam facilitar ao máximo esse diálogo entre os outros órgãos e secretarias. Então, sempre que eu precisei de qualquer apoio, eu tive acesso aos secretários. Os secretários da Secretaria de Prefeituras Regionais nos ajudam muito também em qualquer relacionamento que a gente precisa. Então, acho que isso flui muito bem. Tá legal. Juliana, por falar a questão do empreendedorismo,
a região de Pinheiros está virando um polo de startups, né? Que muitas têm procurado. E isso tem mudado o perfil do bairro, é isso, né? Ele tinha um perfil de comércio muito forte. Como você vê essa mudança da característica do bairro, do perfil, assim, no bairro? Isso é bastante perceptível mesmo, né? A gente até saiu recentemente, né, uma matéria chamando lá de Potato Valley, né? Achei muito engraçado a referência. Tem até uma grande empresa de coworking que abriu um prédio inteiro ali, próximo à região do Largo da Batata. Você vê nas ruas ali em Pinheiros muitos coworkings surgindo, que são locais que naturalmente atraem essas startups, né? Então a gente vê essa migração, mas isso vem do desenvolvimento da região mesmo, né? Que ela tem aquele, de forma mais presente, mais visível, a gente vê o comércio, os bares, restaurantes de rua, mas com essa revitalização que teve em Pinheiros, você atraiu naturalmente essas outras empresas. Eu acho muito positivo, porque quanto mais empresas você trouxer, mais você vai propiciar o desenvolvimento da região também. Porque quando você traz um prédio desses com muitas empresas, você estimula do lado os restaurantes, outras lojas, outros serviços que são prestados para essas pessoas. Então, acho que a gente vai ver cada vez mais um desenvolvimento bem focado ali em Pinheiros. Juliana, uma das preocupações que a gente vê assim, das associações de bairro é a questão da segurança. Como que vocês tratam a questão da segurança ali da nossa região, com parcerias com Secretaria de Segurança? Como é que funciona isso? A Secretaria de Segurança é uma grande parceira nossa. Toda vez que a gente precisa, o secretário Zé Roberto é muito acessível e é uma pessoa que tem muita experiência na área também. Mas, infelizmente, a parte da segurança em si, ela não é uma atribuição direta da Prefeitura Regional. A gente atua de duas formas. Dentro da Prefeitura, em geral, um dos pontos que a gente consegue trabalhar, e isso está dentro da Secretaria, é a parte de iluminação. Um dos pontos que a gente consegue agir, atuar e trazer melhorias para o cidadão é com a iluminação. Manutenção, aumentar o número de luz. Isso a gente faz muito com parceria privada, quando faz a revitalização de uma praça, quando eles adotam um canteiro. A gente pede para que o projeto já tenha pontos de iluminação, isso contribui muito na segurança. Com a Secretaria de Segurança, tem também o projeto das câmeras, do City Câmeras. Então, a gente incentiva também que as associações liguem as suas câmeras nesse projeto, que faz com que a polícia também tenha acesso às câmeras. Quer dizer que você pode, na sua rua, fazer o link com esse... Sim, tem até um aplicativo da prefeitura que você usa para informar onde você tem problemas, que foi lançado pela secretaria. A câmera você liga nesse sistema, que também é ligado a um sistema da PM mesmo. Isso contribui bastante na segurança. E quando precisa, a gente tenta articular. A gente tem uma relação também próxima com o batalhão da região, com a polícia militar. Então, quando é o caso, a gente faz reunião na própria prefeitura regional para tentar trazer soluções mais pontuais e trazer resposta, principalmente para as associações, né? Tá legal. Juliana, nosso tempo aqui voa. Faria para você a última pergunta. Quais são os projetos para o próximo ano? Para o próximo, a gente já é verdade, né? Já está em novembro. Já está em novembro. Na verdade, dá continuidade para alguns projetos que a gente começou. Você citou o empreendedorismo, né, que está crescendo ali na região. A gente começou um projeto que chama Circuito Empreendedor, que a gente busca levar informação para os empreendedores da região naqueles pontos que a Prefeitura Regional atua, que podem facilitar a vida deles. Eu acho que a Prefeitura Regional tem que sair, ou a subprefeitura, que eu erro todas as vezes, né? Tem que sair de um ponto de ficar só esperando e atender daquela forma como era antigamente, distante do cidadão, e levar mais informação. Então, a gente fez 4 palestras, a gente atingiu mais de 150 empreendedores diretos da região, falando sobre o licenciamento, sobre tirar TPU de mesa e cadeira, sobre Parklet, como que você faz para ter o pedido do Parklet, sobre a lei do silêncio, sobre o PSIL. Então, a gente leva muita informação. Isso já é o próximo programa. É o próximo? Ah, legal isso daí. Interessante, interessante. A gente acha que conscientização funciona muito mais do que apenas a parte punitiva, né? A gente tem que trabalhar, acho que nas duas frentes. Então, a gente tem se aproximado muito dos empreendedores locais, tem as associações comerciais, não só associações de moradores, né? Para tentar levar essa conscientização
e fazer o nosso trabalho, que é dar informação e acesso, melhorar esse atendimento que a gente faz das pessoas para cumprimento melhor também da nossa lei. Tá legal. Juliana, obrigado pela presença. Gina, obrigada. No programa de hoje, a gente entrevistou Juliana Ribeiro, subprefeita regional da região de Pinheiros, tá bom? Nova Cidade volta na próxima semana. Obrigada.